Saber a hora de sair é fundamental, seja de uma festa, trabalho, relacionamento ou do futebol. Jogadores também precisam reconhecer o momento de pendurar as chuteiras. Alguns jogadores de futebol que observamos precisam sair antes que o futebol os deixe. Quem são alguns desses jogadores? Vamos descobrir neste vídeo de hoje. Estes são 10 grandes jogadores que precisam simplesmente se aposentar. Comecemos com Calvin Phillips. A ida dele para o Manchester City prejudicou muito sua carreira, da qual ele nunca conseguiu se recuperar, apesar de todas as tentativas. Os empréstimos dele ao West Ham e Ipswich não ajudaram. Assim, voltou ao Manchester City no início da temporada para tentar recomeçar a carreira. Mas ele nem sequer foi incluído no elenco uma vez, então em janeiro ele se transferiu para o Sheffield United. E esperava-se que ele conseguisse reviver a carreira na segunda divisão, onde há muito menos pressão e intensidade. Em sua terceira partida pelo clube, Calvin Phillips levou um cartão vermelho. Desde então, não foi mais incluído no elenco para o dia do jogo. Se ele não consegue dar conta nem na segunda divisão, talvez seja a hora de pendurar as chuteiras e dizer adeus ao esporte. Parece que o futebol o deixou, neste momento. Há outros meio-campistas que atuaram por clubes de Manchester nesta lista. Sabe quem são? Comente e logo veremos se acertou. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Agora, de volta ao vídeo. Dele Alli realmente já deveria se aposentar. Ele não é o mesmo desde que saiu do Spurs em 2022. Ele tentou reviver a carreira no Everton e depois no Besiktas, mas acabou de forma horrível. Em ambas as ocasiões, ele jogou um total de 13 partidas pelo Everton antes de ir para o Besiktas por empréstimo. As coisas estavam tão ruins para ele na Turquia que foi mandado de volta à Inglaterra antes do previsto. O técnico do Besiktas disse que dele ficou abaixo das expectativas em eficiência. O ex-jogador do Tottenham não disputou uma única partida de futebol durante toda a temporada 23-24 e acabou sendo dispensado no verão de 2024. Após o Everton, ele ficou mais 6 meses sem conseguir contrato antes do Cesc. Fábricas decidiu apostar nele e levá-lo para o Como em janeiro de 2025. Ele voltaria ao futebol em março de 2025, fazendo sua primeira aparição profissional em mais de 2 anos. Mas, após apenas 10 minutos em campo, ele foi expulso. Ele não jogou mais após aquela partida e foi dispensado pelo clube italiano no fim da temporada. Até hoje, ainda não encontrou um novo clube. Achamos melhor que ele apenas se despeça do futebol. Já passou por muito e as lesões não foram gentis com ele. Ele tentou e tentou reviver a carreira em diferentes países, mas simplesmente não deu certo. Neste ponto, ele só precisa desistir e se aposentar. Falando em jogadores com histórias pessoais marcantes, lembramos de Paul Pogba. Como dissemos, há mais meio-campistas que jogaram por clubes de Manchester, e ele é um deles. Dói dizer isso porque reconhecemos o quanto ele é um jogador talentoso e gostamos de vê-lo jogar. Mas parece que seus melhores dias já ficaram muito para trás, e talvez ele precise se aposentar para o próprio bem. Ele fez um retorno emocionante ao futebol no último verão, após longos 18 meses afastado devido a uma suspensão por reprovar em um teste antidoping. Depois de assinar com o AS Monaco, todos estavam ansiosos pelo retorno de Pogba aos gramados, mas lesões o limitaram a apenas 30 minutos de futebol só nesta temporada. Pogba sofreu uma lesão na coxa, uma lesão no tornozelo e atualmente está fora devido a uma lesão na panturrilha. É muita coisa. Essas dificuldades têm causado grande impacto emocional e psicológico nele, por isso achamos que deveria encerrar a carreira para seu próprio bem. Ele sofreu com depressão, traição, extorsão, lesões e muitas outras coisas ruins na carreira. Talvez se afastar do futebol faça muito bem para ele. Outro ex-jogador do Manchester United que precisa se aposentar é Anthony Martial. O francês caiu de rendimento e talvez fosse melhor para ele se aposentar. Lembra quando achamos que ele reviveria a carreira no empréstimo ao Sevilha? Isso não saiu como esperado e ele voltou ao United para cumprir o restante do contrato. Ele se transferiu para o AEK Atenas como agente livre em 2024, assinando um contrato de 3 anos com o clube grego, mas após apenas uma temporada saiu e foi para o Monterrey, no México. Martial não tem ido tão bem, ele marcou apenas um gol em 18 partidas, o que é realmente muito ruim para um atacante. Mas o caso dele ficou muito pior quando ele sofreu uma lesão horrível no ombro em fevereiro. Foi tão grave que ele teve que sair de maca do campo. Considerando que ele já está na casa dos 30 anos e não tem tido muita sorte com lesões, acho que pode ser hora dele se despedir do futebol. Falando em jogadores do Monterrey, vamos falar sobre Sérgio Ramos. A lenda se despediu do Monterrey no final de 2025, mas desde então não encontrou um novo clube.
Não duvidamos que Sérgio Ramos possa jogar aos 40 anos, mas ele parece focado em outra coisa neste momento da carreira. Então talvez seja do interesse dele simplesmente se aposentar do futebol profissional. O ex-jogador do Real Madrid, apoiado por um consórcio, recentemente concordou em comprar 65% das ações do Sevilha. Mas agora, segundo relatos, eles estão esperando para ver se o clube andaluz será rebaixado nessa temporada, o que, é claro, afetaria enormemente o valor do clube. Já que ele está no caminho para se tornar dono de um clube, faz sentido que o campeão da Copa do Mundo pendure oficialmente as chuteiras e foque totalmente nisso. Agora, de um ex-zagueiro do Real Madrid para um atual, vamos falar sobre David Alaba. Ele está quase sempre lutando contra lesões e achamos que talvez seja a hora dele se despedir do futebol. O corpo dele parece ter desistido dele. Ele literalmente não consegue jogar 3 partidas seguidas sem que seu corpo falhe. Nessa temporada, ele já ficou 2 meses afastado do futebol por problemas recorrentes na panturrilha. E nos 3 anos entre 2023 e 2026, Alaba ficou afastado por lesão por quase 2 anos no total. O corpo dele está dando um recado claro, ele só precisa ouvir. O contrato dele com o Real Madrid expira neste verão e achamos que seria do interesse dele simplesmente se aposentar depois que sair do clube. Agora vamos falar sobre um goleiro, Lucas Fabianski. Não tem muito o que dizer sobre esse aqui. Estamos falando de um jogador com mais de 40 anos que sofre com lesões. Parece que chegou a hora de encerrar a carreira. Curiosamente, ele deixou o West Ham no último verão e talvez pensasse em se aposentar, mas após a saída de Wes Foderingham, retornou ainda naquele verão. Mas ele não jogou um único minuto durante toda a temporada, pois está afastado por uma lesão nas costas, que o deixou fora por 6 meses. Agora, na casa dos 40 anos, lesões são bem mais difíceis de recuperar. Por isso, achamos melhor que o goleiro polonês pendure as luvas e descanse agora. Lembre-se, mencionamos outro meio-campista que atuou por um clube de Manchester, Donny van de Beek. Desde que saiu do Ajax e foi para o Manchester United em 2020, as coisas nunca mais foram as mesmas para ele. Ele tentou retomar a carreira com empréstimos ao Everton e Eintracht Frankfurt, mas as lesões não permitiram. Então, em 2024, ele finalmente deixou o Manchester United em definitivo, indo para o Girona naquele verão. Na temporada passada, parecia que ele poderia ir bem, mas nessa temporada, as lesões voltaram a assombrá-lo. Ele rompeu o tendão de Aquiles em setembro e está fora desde então. Não se espera que ele volte antes de abril, o que significa que ele vai perder praticamente toda a temporada. Pode soar pessimista, mas achamos que ele deveria pensar em aposentadoria precoce. Desde que saiu do Ajax, Van der Beek ficou lesionado por 19 meses. Essas lesões afetam muito os jogadores, física e mentalmente. Por isso, mesmo aos 28 anos, achamos que ele deveria considerar se aposentar. E é um caso muito parecido com o Alexander Zinchenko. Ele saiu do Arsenal no último verão e foi para o Nottingham Forest, mas mal jogou. Ele teve problemas na virilha de outubro a dezembro e ficou fora dos jogos. Mesmo após voltar, foi pouco utilizado e acabou vendido ao Ajax em janeiro. Infelizmente, em seu segundo jogo pelo gigante holandês, ele lesionou o joelho e ficará fora pelo restante da temporada. Ele não poderá ajudar a Ucrânia na tentativa de classificação para a Copa do Mundo nos playoffs de março. Com tudo o que ele passou e o quanto sua saúde mental e física sofreu, achamos que talvez o melhor para ele seja simplesmente se aposentar. Finalmente, Sebastian Haller só precisa pendurar as chuteiras. Esse homem já passou por tanta coisa na vida dele. Ele lutou contra o câncer, venceu e conseguiu voltar ao futebol profissional em 2023. Ele ainda conquistaria a Copa Africana de Nações com a Costa do Marfim em 2024, marcando o gol da vitória na final contra a Nigéria, mas as coisas não têm sido tão boas desde então. No verão de 2024, ele saiu do Dortmund e foi emprestado ao Lyon. Mas depois de apenas meia temporada no clube espanhol, na qual ele mal jogou, ele saiu e se transferiu para o Utrecht, clube pelo qual já havia jogado antes. Ele fez a transferência definitiva no último verão, mas marcou só um gol na temporada. Além disso, ele está afastado desde janeiro por lesão muscular e seu contrato está para expirar. Duvidamos que o clube renove ao fim da temporada. E nesse caso, achamos que talvez seja melhor para ele simplesmente se afastar do futebol profissional. Enfim, agora queremos ouvir vocês. Vocês concordam com a nossa lista? Tem alguém aqui que vocês acham que deve continuar? Ou jogadores que deveriam se aposentar? Comentem e conversem com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A gente se vê no próximo. Valeu!